Olá, alunos. Nós vamos falar hoje sobre o plano cartesiano. E o que acontece aqui? O plano cartesiano, ele é muito utilizado atualmente em relação a mapas, a... e principalmente quando nós falamos sobre mapas aéreos, marítimos, porque se a gente for pensar direitinho, como um navio consegue se orientar no oceano, tá? Se é tudo em imensidão de água. Existe um plano cartesiano, que seria um mapa imaginário, em relação a um certo lugar. E aí ele pode traçar uma rota para isso. Então o que acontece? Nós estamos estudando o plano cartesiano no primeiro quadrante, que é esse aqui, é toda essa região aqui, tá? Nós estamos trabalhando com dois eixos. Essa reta aqui, na vertical, e essa reta aqui na horizontal. Essas retas, elas, se nós estamos trabalhando com unidades muito grandes, elas crescem, tá? Infinitamente. E nós temos esse ponto aqui que é a origem. Esse é o ponto 00. Porque eu estou colocando um zero em relação à altura e um zero em relação a esse eixo aqui, a largura. Então, esse aqui é o ponto 0, aqui fica o ponto 1, aqui nós temos o 2, o 3, o 4, o 5, e aqui teria os outros assim por diante, tá? Continua crescendo, usando todos os números naturais que conhecemos. Então, aqui foi o 0, aqui é o 1, 2, 3, 4, 5, e também continuaria em crescimento. Esses eixos, essas linhas aqui que chamamos de eixos, esses eixos eles têm nome, tá? Que nós representamos como sendo esse o eixo Y, esse o eixo X, tá? Então, o Y é nossa linha na vertical, o X é nosso Y na horizontal. E aí, a partir dessas informações aqui, nós traçamos uma coordenada. Pronto, eu marquei aqui o ponto 1, 5. Nós temos que lembrar que isso aqui não é 1,5, tá? É a coordenada 1 e a coordenada 5. O nosso primeiro valor, ele está sempre representando o x. O nosso segundo valor sempre representando o y. Então, se o primeiro valor ele representa na linha x, então eu vou pegar o 1 da linha x. Esse 1 da linha x, ele tem que seguir até encontrar o 5 da linha y. Então, o meu 1 ele cresce. Eu vou traçando uma reta aqui. Ela deve seguir ao lado dessa outra, porque nós estamos representando o primeiro valor, mas se for daqui também, ela cresce paralela, ou seja, na mesma direção. E nosso 5, ele cresce nessa outra direção. E aqui nós temos o ponto que nós queríamos aqui. Normalmente, esses pontos eles são representados por uma letra. Por exemplo, eu posso escolher a que quiser, tá? Então, essa letra M, isso aqui é o nosso ponto M. Então, pense assim, se um navio quer determinar o percurso até chegar a uma certa ilha, então é dado uma coordenada a eles, e essa coordenada você vai seguir do mapa, tá? Mas isso é usado em diferentes sistemas de navegação, aéreo, marítimo, terrestre, tá? E esse tipo de situação também é muito utilizado em gráficos matemáticos para representar medidas e diferentes situações. Vamos lá, mais uma coordenada. Eu vou definir a coordenada agora, 3, 3.
e vou chamar ela de F. Bom, primeiro eu já sei que o meu x é 3. Então, eu parto dele. E preciso encontrar o ponto 3 do y. E aqui está a minha coordenada. É o encontro dessas duas retas, tá? Desses dois segmentos. Um fator interessante, por exemplo, seria o ponto, encontrar o ponto 1, 0. O ponto 1, 0, o x é 1, então ele está aqui. E o y é o 0, então o 1 ele não vai poder se deslocar, né? Porque ele vai precisar ser encontrado pelo 0. Então o ponto 1, 0 é esse ponto aqui. Vou chamar ele de B. Aqui está a coordenada 0, 0. Tá? Também chamada de origem. Então, só para finalizar aqui, como é que eu vou encontrar quem são as coordenadas desse ponto? Como é par ordenado? Eu estou querendo um par ordenado. Esses são nossos pares ordenados, tá? Aqui eu escrevi o par ordenado e encontrei o ponto. Nessa situação, nós temos o ponto e precisamos encontrar o par ordenado. Essas unidades aqui eu não coloquei, mas a gente está seguindo a ideia de 1, 2, 3, 4, 5, tá? Mas essa reta pode continuar crescendo, os valores podem ser menores ainda. Há situações, por exemplo, 0,5, ele vai estar aqui entre o 0 e o 1. 1,7 está aqui, nesse intervalozinho aqui, ó, entre o 1 e o 2. Tá, então a coordenada A, o meu par ordenado para a coordenada A, são dois números que o primeiro número que eu tenho que colocar, ele está relacionado ao x, o segundo número está relacionado ao y. Então, na reta x, ele parte do ponto 2. Então, nós vamos usar aqui o 2. Na reta y, ele parte do ponto 3. Então, esse ponto A é o par ordenado 2, 3. Certo? O nosso ponto B. O nosso par ordenado B, nesse caso aqui, o nosso x é o 4, certo? 1, 2, 3, 4. E o nosso y, se ele não se locomoveu, é porque o nosso y aqui é o 0. Tá? Eu vou colocar um pontinho aqui, só para facilitar também outros pares ordenados. Como é que eu vou encontrar esse ponto C? O ponto C, ele vai estar definido em o nosso ponto X. Se ele está indo daqui, ele está indo do 0, né? Então, o nosso X é 0. E o nosso Y, ele parte do ponto 2. Essa é a nossa coordenada. Essa é a nossa ideia de par ordenado e eixo cartesiano, plano cartesiano, certo?